Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito do olhar para trás. Você já parou para pensar que às vezes olhar para trás é algo bom? A gente olhar para trás no sentido de lembrar de coisas, olhar para trás no sentido de observar o que nós fizemos, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a continuar, a avançar, nos ajuda a não ficar petrificados, parados, nos ajuda a olhar para os nossos objetivos. Às vezes, olhando para o passado, a gente consegue lembrar de objetivos, de propósitos do nosso futuro. Por exemplo, tem um momento no livro de Lamentações de Jeremias, no qual Jeremias ele faz o exercício de olhar para trás no sentido de memória. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Chegou um momento que ele percebeu que olhar para trás seria algo bom, para ele poder perceber de coisas que Deus tinha feito na vida do povo de Deus, na vida dele, para que ele pudesse avançar, para que ele pudesse agarrar em esperanças e avançar. No livro de Apocalipse, escrita pelo evangelista João, capítulo 2, quando ele se dirige à igreja de Éfeso, Jesus, por meio do profeta João, diz o seguinte: lembre-te de onde caiu. Então ele faz também esse exercício, nos ajuda a fazer esse exercício de lembrar, de ver aonde nós caímos para que a gente possa prosseguir. Então tem momentos que olhar para trás é algo bom. Só que tem outros momentos, queridos, que olhar para trás nos petrifica. Olhar para trás nos paralisa. Olhar para trás nos impede de avançar. A gente percebe isso. E quando que olhar para trás é ruim? Quando que olhar para trás nos paralisa? Olhar para trás nos paralisa quando o olhar para trás é desobediência. Quando o olhar para trás é se apegar com as coisas do mundo. É se apegar com as coisas desse mundo. Olhar para trás com um desejo de querer aquilo. Então, o olhar para trás nos petrifica, nos paralisa, quando o olhar para trás é um ato de desobediência contra Deus. Um ato de desobediência contra a vontade de Deus. Eu gostaria de fundamentar essa verdade a você, lendo lá em Gênesis capítulo 19, o verso 26, diz o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então olha só, o texto nos fala aqui que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, foi petrificada. E por que isso aconteceu, queridos, com ela? Isso aconteceu porque quando Deus decide salvar a família de Ló e direciona a eles por meio de anjos, a ordem que Deus dá para Ló e sua família foi o seguinte: corram. Por exemplo, no verso 17 diz o seguinte: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte para que não morra. Então a ordem, queridos, para eles era: corram, não olhem para trás e não parem em monte e em qualquer campina, nem parem em toda a campina. Então eles receberam uma ordem. Quando eles estavam fugindo, estavam escapando, infelizmente a esposa de Ló olhou para trás, ela desobedeceu. Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal, de pedra de sal, e ela ficou petrificada, queridos. Ela perdeu a vida. A ideia é que ela morreu, ela perdeu a vida. Mas o texto poderia simplesmente informar que ela perdeu a vida. O texto poderia simplesmente destacar para a gente que ela foi morta. Mas o texto faz questão de enfatizar a maneira como aconteceu, dizendo que ela ficou petrificada, virou uma estátua de sal. Então isso é para nos ensinar, queridos, que nós não devemos olhar para trás no sinal de desobediência. Então a gente percebe, por exemplo, 3 ensinamentos básicos que eu gostaria de compartilhar com vocês, tendo em vista essa leitura que nós fizemos. A primeira coisa é a desobediência. A mulher de Ló, ela desobedece a ordem divina de não olhar para trás, e que quando ela estava fugindo da destruição de Sodoma e Gomorra, a ordem foi dada para ela: não olhem, e ela olhou. A gente percebe que ela desobedeceu. Em segundo lugar, a gente percebe aqui também a consequência.
Qual foi o resultado dessa desobediência? O resultado dessa desobediência foi ela ter sido transformada numa estátua de sal. Ela ficou petrificada. E em terceiro lugar, nós percebemos aqui a lição, uma lição. Qual é a lição que nós percebemos nesse verso? O versículo ele nos ensina, queridos, as consequências da desobediência a Deus e a importância de confiar nas instruções do Senhor, de confiar na orientação do Senhor. Então, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não confiamos nas instruções dele, infelizmente, a gente acaba ficando petrificado, acabamos nos tornando estátuas, parados, não avançamos, não vamos nem para trás, nem para frente, ficamos parados. Então, quantas pessoas, queridos, estão hoje em dia parados? Desobedecer hoje as Escrituras não vai acontecer de alguém virar estátua de pedra. Claro, o poder de Deus pode fazer isso. Mas para a gente hoje, para a gente pensar à luz desse texto, é a gente refletir. Quantas pessoas não estão paradas, não estão petrificadas porque têm desobedecido às instruções do Senhor, têm desobedecido às orientações, às palavras de Deus. Estão paradas, não conseguem avançar. Não conseguem avançar no casamento, não conseguem avançar na vida espiritual, não conseguem avançar em nada, na relação com Deus, não conseguem avançar em nada, porque desobedeceram. Então é importante você pensar sobre isso. Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos obedecer as instruções do Senhor, para a gente não ficar petrificado. Amém, queridos? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado por essa palavra, por essa reflexão, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor nos ajude a sermos obedientes às Tuas instruções, aos Teus mandamentos, Senhor Deus, às Tuas orientações que são vida para nós. Nos ajuda para não ficarmos parados, petrificados, Senhor Deus, não conseguirmos avançar. Por isso nós oramos, tenha misericórdia de nós, misericórdia de todo aquele que tem acompanhado esse devocional, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.